Bom, guys, alguns de vocês me pediram aí no Instagram para mim explicar um pouquinho sobre dias de alta probabilidade, dias de baixa probabilidade. Eu vou passar para vocês o que eu utilizo no meu cotidiano, ok? E é muito simples, tá? Nem todo dia realmente é dia de operar, vocês sabem disso. Os maiores e melhores traders do mundo, eles escolhem quando não operar. Então essa parte é que tem que ficar mais clara para vocês. Eu recomendo que vocês tomem notas, tá? Para vocês poderem aplicar de uma forma consciente no cotidiano de vocês. Porque a ideia é realmente entender que aprender a separar os dias que você não deve operar é uma das habilidades mais importantes. Inclusive é uma das habilidades que você precisa repetir consistentemente para masterizar ela. E eu vou te mostrar como identificar dias de alta e baixa probabilidade com clareza nesse vídeo, tá bom? Fatores que vocês devem considerar, eu vou falar aqui em 3 ou 4 fatores. O primeiro fator é o calendário econômico. Você precisa, considerar, esse fator, porque o calendário econômico dentro do ciclo semanal ali ele tem, eventos, notícias, e algumas notícias trazem volatilidade, momentum, então a gente quer capitalizar nesses dias. Então, além do calendário econômico, tem o ciclo da semana, de segunda a sexta. De segunda a sexta, quais são os dias de maior probabilidade? De terça a quinta, tá? Então, se você é um cara que perde muito, que ainda não tem consistência nenhuma, evita a segunda e evita a terça. A terça a quinta, quando você tem notícias às 8h30 da manhã em Nova York, e sem grandes influências de notícias, você tem dias de altíssima probabilidade, tá? A média probabilidade são dias onde você tem notícias às 10 horas da manhã em Nova York ou vésperas de feriado, ok? E baixa probabilidade véspera de FOMC, véspera de CPI ou NFP. Tudo isso aqui que eu tô falando tem base no intraday, tá bom? No day trade, tá bom, guys? Essas são coisas que você precisa realmente considerar se você é um day trader, intraday trader. Agora, se você é um cara que opera swing trade, higher time frame, talvez você não perceba tanta diferença assim, com esses dias, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo da semana passada, como foi. Vocês podem perceber que na segunda não tivemos news, mas como é uma segunda-feira de NFP, você teve um pouquinho de movimento, um movimento bem clean em Nova York, tirou a higher do dia anterior, fez uma distribuição bearish até o sell side liquidity aqui interno da leg. Beleza. Terça-feira teve algumas notícias, Você percebe que ali teve uma movimentaçãozinha, legal em Nova York. Quarta-feira, olha a quantidade de notícias que nós tivemos aqui no dólar, quantidade de pastas vermelhas que nós tivemos aqui no dólar, e além disso, tivemos um discurso do Trump ali nesse mesmo dia, Então você percebe que o preço manipula as lows dos dias anterior, Essa manipulação cria uma distribuição de natureza bullish, e fez toda essa movimentação. Então, se você olhar na semana, quarta-feira foi o melhor dia. Quinta-feira, você percebe que, claro, tiveram entradas ali. Se você é um cara já bem desenvolvido no lower time frame, você pode operar, tá? Mas não dá para dizer que foi um dia claro assim na questão, da distribuição em si. Nós tivemos algumas notícias também em Nova York. Depois na sexta-feira nós tivemos a NFP. Então os dias de quinta-feira foram bem mais travados. Quinta-feira, e sexta-feira foram mais travados. Isso acontece também quando o Drawn Liquidity, o alvo de liquidez semanal, porque nós tivemos um dia muito volátil ali na quarta-feira, ele foi atingido, e você vai ver o preço ali, meio que lateralizado depois de que isso acontece, Mesmo com a NFP você não viu muita volatilidade na sexta-feira, justamente por isso, tá? Então são esses fatores também que você precisa considerar, além dos dias da semana e o calendário econômico. Então, segunda e terça mais travados, quarta o dia mais clean, quinta e sexta mais travados, O fator 2 que você precisa considerar é ter uma referência, ter o higher time frame como um conselheiro, vamos dizer assim, tá? Você quer observar
O higher time frame, você quer ver o quê? Quer ver fair value gaps bem definidos, poucos pavios nas velas, e você quer ver um movimento direcional claro. Quando eu falo movimento direcional claro, eu estou me referindo a esse tipo de movimento assim. Se você tem uma expansão no higher time frame, e quando eu me refiro ao intraday, o higher time frame para mim vai ser do H1, do H4, mais ou menos ali, tá bom? Então, com um movimento direcional claro, com fair value gaps bem definidos, você tem o que? Velocidade, momentum, né? Não é a ideia de criar fair value gaps e preencher na hora, é começar a recriar outros nessa distribuição. Você vai perceber que você, no lower time frame, vai ter ali, em toda discount nesse fluxo aqui, você vai perceber que tiveram boas oportunidades, né? Então, esse é o movimento direcional claro. Isso aqui não é um movimento direcional claro. Tá bom? Então, se você tem isso no higher time frame, no H4, no H1, você vai perceber que no M1, no M5 ali, você vai ter boas oportunidades. Tá bom? A ideia aqui é te dar uma orientação. Claro que você precisa testar, não acredite piamente no que eu tô falando. Teste, né, você com seus próprios olhos para você ir desenvolvendo a sua experiência e, consequentemente, ter uma intuição ali para suas tomadas de decisões. Outra coisa, você pode usar, né, a divergência com SMT, né? Se você tem ali, né, o SPX 500 e o Nasdaq, eles andam junto normalmente, né? E de vez em quando eles têm umas divergências perto de reversões que a gente usa, né, para ali confirmações, né, do smart money entrando no mercado naquelas divergências. Mas quando você tem o Nas 100, DXY e o Nasdaq, né, muito desalinhados, então vamos dizer que você tem uma higher sendo criada aqui no Nasdaq e o SPX 500 está aqui na lower ainda, eles estão desincronizados, né? Nesse caso também é um dia de baixíssima probabilidade naquele período específico, tá bom? Então tomem notas disso também para vocês aplicarem aí, né, nos seus dias, na sua rotina. Bom, fator 3, low time frame. Se você opera intraday, se você opera day trade, você opera no low time frame, tá? Então eu vou passar 3 observações importantes para você, né, perceber se no momento da sua tomada de decisão aquilo vai ser uma tomada de decisão baseada em fatores de alta probabilidade ou vai ser só mais uma clicada. Bom, primeira coisa que você quer ver, um Judas Swing, uma manipulação acontecer das 8 às 10 da manhã em Nova York. Perdão, deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Ok? Então você quer ver um Judas Swing, uma manipulação, um sweep, um purge, o que você quiser falar aí, entre as 8h30 da manhã às 10 horas de Nova York. Depois, o que você quer ver? Um order flow sendo criado no 15 minutos e no 5 minutos, e esse order flow sendo respeitado. E no lower time frame, no 1 minuto, você quer ver a criação de fair value gaps. Mas a criação de fair value gaps é para confirmar o momentum, a rapidez que o preço está se deslocando naquela específica direção. Porque você quer pegar distribuições, se você quer pegar uma distribuição de natureza bullish, você não quer ver alta resistência bearish, né? Sabe aqueles movimentos sofridos, né? Você quer ver o preço se deslocando com velocidade, né? E observar os fair value gaps se criando no lower time frame é bem importante. Então, você quer ver o que? Um deslocamento forte, longe do preço de abertura de Nova York. Tá? Aqui nesse exemplo aqui, esse aqui foi o trade que nós pegamos lá no Revolution juntos, tá bom, guys? Nós pegamos aqui, ó, nessa range aqui e viemos até essa higher aqui. Vocês podem perceber, tá, que teve o preço da abertura, né? Na segunda parte, que já é um pouco tarde para mim, tá? Aqui no Japão, mas você vai perceber o que? Nós tivemos o Judas Swing, nós tivemos um deslocamento rápido do preço de abertura e você percebe que o 15 minutos e os 5 minutos está sendo respeitado aqui. Então, as continuações aqui no lower time frame, elas seriam de alta probabilidade, tá? Então, sempre observam manipulação, criar
depois da manipulação, a criação de um novo fluxo e o deslocamento do preço de abertura. Porque o deslocamento de preço de abertura significa também uma distribuição naquele específico timing, tá? Porque quando ele não se desloca com velocidade do preço de abertura, você vai ver o preço ali acumulando naquela específica seção, tá bom? Fatores externos, movimentos asiáticos ou europeus ou Londres, né? Exagerados, notícias inesperadas fora do calendário econômico. A descorrelação entre DXY, ES e NQ também, se eles estão descorrelacionados, dessincronizados, tá? Isso abaixa também a probabilidade, né, dos seus setups funcionarem. Seek and Destroy são níveis que já foram varridos, né, e não geram nada depois. Por exemplo, aqui, né? Você vê o preço em Londres, tirando o topo do asiático e fez essa expansão. Então você já teve quase um movimento grande ali, legal, em Londres, tá? E aí o preço abre aqui, ó, em Nova York, tira o topo, né? Esse movimento todo aqui, ó, foi muito cansado e ele tira o topo da higher ali no mercado de Londres e volta para dentro da range. Esse Seek and Destroy, né? Você vai ver o preço criando liquidez para depois manipular e distribuir. Foi basicamente o que aconteceu aqui na segunda parte de Nova York. Então, quando você perceber que o preço tirou uma zona de liquidez, né? Por exemplo, essas lojas aqui do dia anterior, ele criou um fluxo aqui, mas esse fluxo não estava com momentum, não estava gerando ali ineficiências clean, confirmando o momentum, e ele voltava sempre agressivo para dentro da range, né? Então esses dias também você não quer ficar forçando trades aqui nesse tipo de situação. Bom, depois disso, você precisa entender que a sua intuição ela é muito importante, porque o game aqui, gente, é sozinho. Tá? Você pode ter comunidade, você pode ter um grupo de traders, mas no final das contas, lá pra frente, tô falando no longo prazo, né? É um game que você vai precisar desenvolver uma intuição e você vai precisar desenvolver experiência, tá? É importante, cara, se você tem a oportunidade de estar na comunidade ou não, se você tiver, não pense que você vai ficar lá pra sempre, tá entendendo? Ah, de repente um mentor ali que você respeita e gosta, passa um viés direcional, ele passa um viés direcional e você fica acostumado com aquele cara acertando e tal, mas você não tá desenvolvendo a sua intuição, você entende? Você tá ali naquele lugar, você tá aprendendo, mas você precisa repetir constantemente, né? Esse tipo de atividade para desenvolver melhor a sua intuição e experiência, tá? Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? É algo que eu já uso, mas eu uso e aplico, né? Dentro da minha perspectiva. E você precisa, tá bom? Desenvolver isso também. Então, seja paciente, seja disciplinado, coloque metas relevantes para você. Faça um calendário de estudos. Olha, eu vou aplicar isso daqui. Se você nunca aplicou, se você não tem nenhuma noção dos dias de maior probabilidade, faz o seguinte: faz um calendário, né? E utiliza durante um mês, 2 meses, né? Os dias de maior probabilidade e ver como vai ser a sua performance, né? E aí você vai pegar aquilo e utilizar como dados para no próximo mês você falar, bom, eu preciso melhorar nisso, naquilo. E repete isso. Isso vai ajudar, né, na sua intuição, na sua experiência. Padrões que só o tempo te ensina. Saber quando não operar, eu acho que seria a maior mensagem que eu quero passar aqui para vocês. Essa é uma ótima habilidade, né? Então nós temos a ideia de que, cara, quando você está esperando, né, o melhor momento, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo dinheiro. Cara, como trader, né, e a maioria de vocês talvez já entendam isso, mas como trader, cara, o nosso papel é esperar. A clicada, a execução, ela é, cara, quantos por cento, né, da nossa vida como trader, né? Então, esperar o melhor momento é totalmente diferente de perder tempo. Você tá realmente desenvolvendo uma habilidade que é muito útil para nós, traders. A paciência, tá bom? Se você precisa entender que praticar a paciência aqui, ela para nós é uma bênção, entendeu? Para nós é uma oportunidade de crescimento. Não pode ser algo boring, não pode ser algo chato, sabe? Se você é um cara muito ansioso, eu sei que você vai ter
problemas, né, em esperar o melhor momento, mas tenta mudar, tenta ressignificar essa ideia de que esperar o melhor momento, de que praticar a paciência, do que ficar observando, né, o mercado é algo ruim que você está perdendo tempo. Não, cara, você está desenvolvendo a habilidade mais importante aí para nós, uma das habilidades mais importantes, claro que é um conjunto, né, de coisas que a gente precisa ir se desenvolvendo, mas esperar um momento e praticar a paciência vai ser algo muito importante e sempre com, né, uma narrativa positiva. E vou deixar mais algumas dicas de ouro aqui para vocês. Se você não pratica nada disso, se você tá muito perdido aí no SMC, né, faz o seguinte: pula segunda-feira, só opere após as 9h30 de Nova York. Por que após as 9h30? Olha aqui, ó, isso aqui é após as 9h30 de Nova York, tá? Espere o ponto de reversão semanal. Olha só, o ponto de reversão semanal foi aqui na quarta-feira. Ele acumulou durante a segunda e na terça, manipulou na quarta-feira, distribuiu na quarta-feira. Depois que você criou esse ponto de reversão aqui, você tem uma distribuição muito clara. Então isso aumenta a probabilidade, né, de você se posicionar, engajar no order flow e conseguir capitalizar nesses movimentos. A maioria das pessoas tenta engajar nesses movimentos mais travados aqui, e é uma pessoa que clica 2, 3 vezes na mesma região, o preço não sai daquela região. Isso exige mais controle emocional, exige mais paciência, em um nível que de repente você não esteja, e você vai sentir aquela ânsia, aquela ansiedade de clicar e tudo mais, e você acaba tomando vários losses. É ou não é verdade? Quem já não passou por isso? Eu já passei, né? Mas o momento que você espera, tá bom, a reversão da semana na direção do Down Liquidity da semana, as coisas ficam muito mais fáceis, tá? E a ideia de que menos trades, tá, eles significam mais controle emocional, nada a ver com perdendo tempo, tá? Se você quer ser um trader de verdade, você tem que entender que você tem que esperar mais do que clicar, tá bom? Esperar confirmações, né? Esperar a sua estratégia voltar a funcionar, porque tem aquela parte, né, em determinadas fases, em determinados períodos da semana, do mês, do ano, né, o preço ele não vai respeitar praticamente nada daquilo que você tem como estratégia. E a ideia é justamente você identificar. Para mim, né, naquilo que eu tenho como estratégia, eu percebo, né, que nas distribuições eu tenho mais facilidade de me posicionar, de engajar no order flow, de capitalizar, né? Então eu tenho que esperar, tá, esses momentos. Então essas dicas aqui me ajudam e me ajudaram bastante ali a sair daquela parte onde você está perdidaço, que você não sabe o que esperar. Aqui pelo menos você vai ter algo a esperar do mercado e confirmar, tá bom? Dominar os dias de alta probabilidade é o que separa o trader lucrativo do trader perdido, né? Claro que é um conjunto de coisas, isso aqui é só um primeiro vídeo, eu vou fazer outros vídeos, tá bom? Para complementar mais isso daqui, mas eu espero que tenha agregado um valor para vocês, né? E sejam seletivos, sejam estratégicos, estudem, né? Apliquem, pratiquem e depois me deixem um feedback aí de vocês. Podem comentar aqui no vídeo que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, bons estudos para vocês, bons trades para vocês. Espero que vocês encontrem valor aqui nesse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até mais, tchau, tchau.